Boa noite, galera. Vamos começar, então, os nossos seminários das engenharias IMED, mecânica, produção, elétrica, civil, disciplina de química. Qual vai ser o primeiro aluno a tomar conta da sala de aula? Você, Jean, ou você, Nicanor? Pode ser eu. Eu começo. Então, Jean, por favor. Tu que manda. Vou abrir então aqui os slides. Isso, vou tirar uma foto. Deixa eu achar. Opa, essa não. Deixa aí, super plastificante. Deixa eu fazer a foto. Por favor. Pode começar já. Posso ir, professor? Claro. Então, o trabalho que eu vou abordar é sobre os superplastificantes. Mas antes de eu falar dos superplastificantes, eu achei melhor falar um pouco sobre o que são os aditivos, né? Já que o superplastificante ele é um aditivo. Então, é melhor passar para a turma o primeiro que seria um aditivo do que ir direto ao ponto, né? Perfeito. O Vedacity, então, ele é um aditivo muito conhecido, usado em praticamente todas as obras, né? E ali tem a fotinha dele. Então. Eu achei um vídeo aqui muito interessante deste engenheiro, que ele é formado, ele é atuante, e eu vou passar um pouco para vocês, então. Dá para escutar? Estão escutando? Não. Quando você entra, tu tem um botão no lado esquerdo ali, do share screen, que autoriza o som, tá? Quando você entra mais ou menos nessa posição aqui. Deixa eu ver. Tá por aí, professor? Você não está escutando? Não. Aí, onde é que vai para fazer isso? Para habilitar o som? Quando você entra no share screen, o botão verde no meio da tela aí. Vou pegar isso aí, então, aqui. Tá? Espera aí. Aí você entra de novo, olha no lado esquerdo da tua tela, no share screen. Vai ver som. Encontrou? E aí, beleza? Que é Beleza, estamos ouvindo. Então tá bom. Então eu vou soltar aí. o Igor do Inova Civil. E se você está vendo esse vídeo é porque você quer ver um pouco mais sobre aditivos de concreto, que é muito importante para você que gosta de construção civil, que trabalha com isso, que é engenheiro e quer definir quais melhores aditivos para dar uma aprimorada aí no seu concreto, né? Então, se você gosta dessa ideia, está gostando desses vídeos, tem vários aí no canal, pode entrar e assistir. Clica o dedo no like, se inscreve no canal, porque quando você se inscreve no canal, você já vai ver os novos vídeos que vão sendo lançados. Então, roda a vinheta e vamos falar de aditivos de concreto. Então, como você já sabe, o concreto é um dos materiais mais utilizados aí na construção civil, né? Então, para atender às necessidades e melhorar essas especificidades do concreto, a gente pode adicionar um pozinho, uma mágicazinha que se chama aditivos. Então, bora falar primeiro o que são esses aditivos que tanta gente fala, né, sobre aditivos e tal. Então, segundo a NBR 11768, não precisa decorar esse número. Ele falou aqui uma coisa bem interessante sobre a NBR 11768, que não fala no vídeo, mas eu andei pesquisando para trazer um pouco para vocês.
A NBR, para quem não sabe, ela é uma parte da ABNT Sim, que ela vai especificar os requisitos para os aditivos químicos que são sim. usados no concreto de cimento, né? Só para Pois deixar bem não. claro aí. É E a aí, galera, eu normatização vamos brasileira. Deixa eu passar aqui um pouco para frente agora de novo. adicionar um pozinho, uma mágicazinha que se chama aditivos. Então, bora falar primeiro o que são esses aditivos que tanta gente fala, né, sobre aditivos e tal. Então, segundo a NBR 11768, não precisa decorar esse número, os aditivos são produtos que são adicionados durante o processo de preparo do concreto em quantidade pequena, tipo 5% da quantidade da massa cimentícia contida no concreto, de modo para que possa modificar as propriedades do estado endurecido. E atualmente, nos países considerados de primeiro mundo, aí, os chiques, cerca de 70% dos concretos possuem algum tipo de aditivo. E agora que a gente sabe o que são os aditivos, que é justamente essa Tá, que artigo ele está falando? Para aí, Jean. mais aditivos. Ele está se referindo ao que a esses artigos? Bom, ele está se referindo aos aditivos. Tá, mas ele tá falando artigo. Aonde, professor? Bota de volta. Considerados de primeiro mundo, aí, os chiques, cerca de 70% dos concretos possuem algum tipo de aditivo. E agora que a gente sabe o que são os Aditivo, tá bom, aditivos, beleza. justamente essa mágica em cima do concreto, vamos lá para os principais aditivos que existem na nossa construção civil. Um aditivo muito, muito conhecido é o redutor de água, ou o plastificante. E as principais finalidades desse tipo de aditivo são aumentar a trabalhabilidade sem perder a resistência mecânica. Porque o concreto ele possui uma relação água-cimento que quanto mais você colocar água na mistura, menor é essa resistência. Porém, se você diminuir a quantidade de água no concreto, você vai fazer com que ele se torne difícil de manusear e vai prejudicar ali no adensamento, porque ele não vai conseguir escorrer bem e, consequentemente, na concretagem. E com esse tipo de aditivo é possível diminuir a quantidade de água usada no concreto e não perder a trabalhabilidade. Isso que é bacana. E a gente tem também uns hiperplastificantes que é a mesma função, mas realizam aí uma redução de água muito maior do que os plastificantes comuns, tá bom? Esses aditivos, para você entender uma partezinha química, eles possuem moléculas que possuem extremidades laterais com cargas negativas. Uma dessas extremidades aderam à pasta aos grãos de cimento, porque eles são positivos, possuem superfície positiva, e deixa a outra extremidade negativa livre. Isso vai causar a repulsão dos outros grãos de cimento, permitindo aí a trabalhabilidade. Temos também o aditivo incorporador de ar. Esse tipo de aditivo ele vai reduzir a tensão superficial da água e vai incorporar o ar dentro do concreto. E vai formar tipo umas bolhazinhas de ar dentro do concreto aí. Mas é importante frisar que o excesso de ar incorporado no concreto vai baixar a resistência. Lógico, porque vai ter mais ar e menos concreto. Então você tem que ter um controle desse aditivo para você saber a quantidade de ar que vai entrar no concreto, tá bom? E a vantagem desse tipo de aditivo para incorporar o ar é aumentar a resistência a deteriorações por fenômenos como gelo e degelo. E nesse fenômeno, o concreto permeável absorve a água, que acaba congelando quando o concreto é exposto a baixíssimas temperaturas. No Brasil tem pouco disso, né? Porque esse congelamento ele aumenta o volume da água em cerca de 9%, e essas tensões aí no concreto pode dar problemas, porque a densidade do gelo é diferente da densidade da água. Beleza? Outro aditivo é o aditivo modificador do tempo de pega. Como o nome diz, nem precisa explicar, mas eles vão acelerar aí o processo de transição do concreto do estado plástico para o estado endurecido. E esses produtos eles aceleram bastante a velocidade de hidratação do concreto e vão facilitar as reações da cal, da sílica e da alumina. Beleza? E geralmente eles são utilizados quando não se tem muito tempo aí disponível para esperar a secagem do concreto, quando a obra tem que andar mais rápido, o que pode poupar aí bastante dinheiro nos atrasos, porque o taxímetro da obra está rodando ali. Então você pode agilizar de uma certa forma. E uma aplicação muito comum é na indústria de pré-moldados, em que as peças precisam secar rápido para ter uma maior durabilidade. E existem os retardadores de pega, que fazem o processo inverso. Eles diminuem a velocidade de endurecimento do concreto e retardam o processo de osmose para entrar aí nos grãos de cimento. Aí você pensa, olha, mas por quê? Por que você vai querer desacelerar? Eles geralmente fazem em concreto que precisam ir até a obra. Então, nesse trajeto, ele não pode endurecer. Então, você coloca esse aditivo, tá bom? Temos também o aditivo acelerador de resistência, que eles aumentam a taxa de desenvolvimento das resistências iniciais do concreto
podendo ou não ocorrer a modificação do tempo de pega. E ele é muito utilizado, esse aditivo, quando se precisa obter uma taxa alta de resistência do concreto com o menor tempo de cura possível. Aí vai permitir a economia de tempo sem comprometer a segurança do projeto. É importante. Quando eu falo projeto, é porque alguém calculou e está tudo direitinho. Não vai na doida, não. Existe outro aditivo que é o hidrofugante. E como o nome já indica, hidro, de fuga, eles são utilizados para evitar que o concreto absorva a água após estar seco. E geralmente, esse tipo de aditivo, eles, como efeito colateral, vai retardar a pega. Esses hidrofugantes podem ser sais que reagem com a cal livre da pasta de cimento e vão fazer sais cálcicos que se tornam insolúveis, ou um material semelhante a hidrofugante. Eles repelem a água devido à ação de cargas elétricas, como eu falei um pouco anteriormente, mas acaba que eles fazem um afastamento aí da água e essa repulsa vai ter esses benefícios. E agora, como o nome diz, existem os impermeabilizantes que nada mais fazem que criar aí um concreto impermeável. Então vai evitar que a água entre dentro aí do concreto, beleza? E como é que você vai calcular a dosagem do aditivo sobre o cimento? Geralmente essa dosagem de aditivo em um traço de concreto ela é feita em termos da massa de cimento utilizada e é dada em percentual. Mas é importante lembrar que se o concreto tiver adição de outros aglomerantes, além do cimento, deve-se utilizar a soma das massas de cimento e do material adicionado. Se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre essas fórmulas, como funciona, clica no link da descrição que você vai ter acesso aí ao post do blog que a gente detalha um pouco mais sobre esses cálculos. E o post do blog é bacana porque você consegue ler com mais calma o que foi dito aqui. Então entra lá no post do blog, tem vários conteúdos bacanas e se você se interessa por engenharia civil é muito importante que você dê uma olhada lá e conheça. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve, faz um comentário, faz uma pergunta. Pronto, já. Pode parar o vídeo. Bem, eu achei esse vídeo muito, muito interessante porque ele falou de uma forma sucinta e ele falou sobre tudo, né? Sobre os aditivos. Eu vou falar ainda um pouquinho mais, né? Sobre o mercado da construção civil, que antigamente, né, não tinha toda essa tecnologia, não se tinha todas essas descobertas, como por exemplo dos aditivos, tanto que a gente pode reparar nas obras, nas próprias obras, que as mais antigas, né, tem várias rachaduras e muitas até não aguentam, né, não suportam e acabam desmoronando. E nas obras de 70 para cá, 60 para cá, alguma coisa assim, já são obras que são mais resistentes por causa muito da descoberta do aditivo. O mercado da construção civil, ele busca de forma constante novas tecnologias para melhorar a qualidade do concreto. Desde a antiguidade, as técnicas de produção e utilização do concreto passaram por diversas inovações. E grande parte dessa evolução deve-se, então, ao uso dos aditivos. Aqui, dos aditivos. O uso de aditivos está cada vez mais difundido, devido à melhoria nas características do concreto associado ao custo-benefício quando avaliado o custo final, e não apenas o custo do aditivo. Ou seja, o aditivo, embora ele tenha um custo para a obra, né, o engenheiro, o pedreiro vai ter que comprar esse produto, mas no final ele acaba se tornando de um ótimo custo-benefício. Por quê? Porque ele evita que ocorram outros problemas na obra com o qual o engenheiro ou o pedreiro vai ter que arcar depois, né? No Brasil, a sua aplicação está cada vez mais comum em todas as regiões, tanto em empresas concreteiras como para fabricantes de pré-moldados em concreto. Então, vamos ao nosso assunto. O que são os superplastificantes? Então, como eu já falado antes, eles são aditivos, que é um material que tem ganhado bastante espaço na engenharia de forma geral. Por quê? Porque ele pode ser empregado tanto nas obras tradicionais, quanto nas técnicas de construção seca, como, por exemplo, os pré-moldados, que vem ganhando um mercado muito grande no Brasil, os pré-moldados. Os primeiros materiais utilizados, então falando um pouco de história, como redutores de água, foram os derivados da lignina ou linsulfonados, denominados como primeira geração. Já a segunda geração são os produtos à base de naftalenos sulfonados e melaminas sulfonadas, que começaram a ser largamente utilizados ali por volta dos anos 70. E a terceira geração de aditivos
são os poliéteres carboxilados, os quais são moléculas desenvolvidas especialmente para interagir com aglomerantes em meio aquoso. Eles são os mais utilizados atualmente, né? Os aditivos superplastificantes, então, eles são utilizados na mistura com o concreto, para diminuir a quantidade de água, aumentando a sua resistência e a sua fluidez. É muito importante essa parte. Ele não é utilizado no concreto, ele é utilizado na mistura com o concreto. E com isso ele faz com que ele aumente a resistência daquele produto e ele diminui o custo-benefício e ele aumenta também a fluidez. Quanto maior a quantidade de água aplicada ao concreto, menos resistente ele será, o que poderá ocasionar fissuras que aparecerão durante o endurecimento da estrutura. Foi aquilo que ele falou no vídeo, né? Por que o superplastificante ele é importante? Porque se a gente tem mais água do que concreto, é difícil de manusear, né? De ter aquele produto desejado. E se a gente tem mais concreto do que água, pelo contrário, né? Eu inverti. Se a gente tem mais concreto do que água, a gente pode ocasionar, né, as fissuras, então, como acontece nas obras, e ao contrário, a gente não vai ter, então, aquele produto desejado, não ocorre o escoamento do concreto como desejado. Esse aditivo, ele utiliza policarboxilatos, que são moléculas poliméricas negativamente carregadas, que são atraídas pelas partículas positivamente carregadas do cimento. Essa característica proporciona maior fluidez com a mesma ou menor quantidade de água. Isso aqui eu vou explicar no slide que está lá mais para frente. Quais são as vantagens de utilizar esse produto? Além da fluidez e diminuição da quantidade de água no concreto, os superplastificantes podem ainda dar outros benefícios para a obra, como, por exemplo, ele altera a areologia do concreto em estado fresco, permitindo que ele aumente a trabalhabilidade e diminua a sua segregação. Isso possibilita facilidades na sua mistura, lançamento, adensamento e no acabamento. Ele permite também o ajuste do tempo de pega, tanto para acelerar ou retardar o processo, de acordo com a necessidade. Mediante a resistência das ações físicas, químicas e mecânicas, ele contribui para aumentar a durabilidade do concreto. Além disso, aumenta a resistência mecânica do concreto nas diferentes idades. Tudo isso possibilita que se diminua o custo do concreto, pois aumenta o seu rendimento, facilitando a colocação nas formas e sua retirada em tempo mais curto. Como os superplastificantes eles funcionam, então? Essa imagem aqui, como ele mostrou no vídeo, e a gente pode ver, aqui não está muito bem nítido na imagem, mas os superplastificantes eles são envoltos com uma carga negativa. Aqui nós temos a carga, então, negativa, e o cimento, ele tem nas suas extremidades... Os chamados anfóteros, tá? Eles têm carga positiva e negativa. Isso. E o cimento, na sua encosta, ele tem carga positiva. Então, acontece essa fusão, né? Ele se adequam e daí gera a junção, né? Aqui a gente também pode ver. Os aditivos superplastificantes, eles devem ser testados antes da sua aplicação, uma vez que a dosagem depende do tipo e qualidade do cimento e também dos agregados, além da temperatura ambiente e dos processos de lançamento, adensamento e cura. Por isso que é importante, que nem os professores, né, falam, o engenheiro ter a noção básica e aprimorada da química e do cálculo, né? É isso aí, galera. É o que eu falo sempre. Vocês é que tem que ser os proprietários do conhecimento e não só depender de terceiros. Vocês estão lembrados que nós tivemos uma aula de fenômenos de superfície, lembram? Foi sobre isso aí.
O engenheiro ele tem que saber fazer os cálculos necessários e tem que saber da química, porque ele precisa saber a dosagem correta para não danificar ou tipo até deteriorar a própria obra, né? Com isso, se acontecer, né, dele errar, vai acabar atrapalhando todo o andamento da obra, Exatamente. né? Perfeito. Esses cuidados, tipo, eles são necessários, né, porque eles asseguram os resultados desejados dos superplastificantes, uma vez que existe a possibilidade de efeitos secundários, né? Os superplastificantes, eles podem ter os efeitos secundários, que eles não são desejados numa obra, né, como modificar as propriedades do concreto. Se ele mudar de forma significativa as propriedades do concreto, a obra fica em risco, né? Por isso que ocorre tantos casos, né? Para Corre quem risco. acompanha bastante alguns jornais, né, já houve vários desmoronamentos, né, Exatamente. por causa de simplesmente alterar as propriedades Concreto. do concreto por não saber utilizar, né, pelo engenheiro, pelo pedreiro não saber utilizar corretamente os aditivos. O estudo da dosagem, na maioria das vezes, não é realizado de forma correta em função de cronogramas apertados para a entrega da obra. Isso é um baita de um problema nas obras, né? Porque, eu prometo que eu vou te entregar a obra em tantos dias, mas para que eu faça isso, né, às vezes algumas coisas são deixadas a desejar, né? E isso que é o perigo, ali que está o problema. No entanto, recomenda-se testes em laboratórios para verificação do comportamento do aditivo, em função das características acima apresentadas. As normas técnicas, como eu falei para vocês antes, tem a NBR 11768. O engenheiro ele tem que estar adequado com isso e tem que obedecer às normas técnicas. Órgãos como a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o DINIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, determinam as normas que regem a utilização do concreto no país, além de todos os procedimentos referentes à construção civil. A Tecnocil, uma empresa especializada no ramo civil. Eu pesquisei sobre essa empresa e essa empresa comercializa soluções para o melhor performance do concreto. O interessante e o diferencial dessa empresa é que ela está muito atuante nas redes sociais. Ela sempre ajuda os engenheiros com palestras, com vídeos, sabe? Tira todas as dúvidas. Ela é uma empresa muito atuante nas redes sociais, que ela disponibiliza cursos e ajuda os engenheiros a qualificar-se ainda mais. Então, a Tecnocil, no intuito de contribuir nesse sentido, disponibiliza em seu site toda a documentação técnica de cada tipo de superplastificante. Só uma observação que eu vou ser obrigado a fazer, tá, Jean? Pode, professor. Porque eu tenho que aproveitar, porque os seminários é para nós debatermos e melhorarmos ainda mais as condições de conhecimento de vocês. Essa contribuição que eles falam para facilitar o conhecimento de vocês cuidem que pode ser apenas uma indução para acreditar em 100% nas informações, tá, que eles repassam através dessa documentação. É por isso que desde o primeiro dia de aula eu falei para vocês têm que adquirir conhecimentos de química suficientes para que vocês leiam o flyer, né, a documentação dos produtos, né, dos fornecedores, e saibam por conta própria correto, né, identificar se são corretas ou não. Obrigado. Pois é, não, é verdade, porque muitas vezes talvez a gente entra até em sites que não são confiáveis, né? Exatamente, e pensando que a informação nos induzindo, é 100% né? correta. Pois é, acabamos nos induzindo e ali, assim, acontecem os erros, né? São nas coisas mais básicas. Falando nisso, eu vou falar mais desse slide aqui. Pode falar. As fichas técnicas devem apresentar as seguintes informações: descrição, aplicação, propriedades e características, normas, modo de aplicação, segurança, propriedades físicas e químicas. Eu pesquisei também. Deixa esse slide um pouco aí. Volta ele. Esse aqui? Galera, assim, ó, vocês têm que
primeiro, espero que todos tenham aproveitado bem nossas aulas. 2, todos os materiais que eu repassei para vocês, extras, todas as aulas onde vocês realizaram as tarefas, todas as aulas que eu montei e vocês receberam os slides, salvem antes de vocês não terem mais acesso ao ambiente virtual da aula de Química. Tá? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. O que adianta estar lá relatado e descrito as propriedades físicas e químicas se vocês não sabem interpretar? Por exemplo, no caso específico desse seminário que o Jean está apresentando, não é? Se atentem para a aula de fenômenos de superfície, que aborda de forma razoavelmente aprofundada os materiais, os plastificantes, superplastificantes, os surfactantes, certo? Para que vocês tenham ainda mais base técnica, teórica de física e química, né? As reações dos cátions, dos ânions, tá? O pH, pOH, que vocês têm como material, aí vocês vão estar completamente preparados. Pode continuar, já. Eu baixei em PDF, só para mostrar um exemplo do aditivo que essa empresa eles fizeram, né? Como, por exemplo, eles fizeram a ficha técnica, né? Como tem que ser a descrição, a aplicação, Tem como propriedades e aumentar o tamanho da características. letra aí? Tenho, deixa eu dar uma procurada por aqui, como é que... Aqui, Tá ó. aqui, isso. Né? Eles Pouco mais. fizeram... Pouco mais, Sassou. Mais aí, né? Aí, tá bom? Eles colocaram a descrição do produto, a aplicação do produto, propriedades e características do produto, que é muito essencial. Deve conter um polímero, um silicone. É muito essencial as propriedades e características do produto, né? Saber ler, né? É como se fosse a questão do rótulo. A gente tem que saber vai descendo. com o que a gente está lidando. As Tem normas, a norma, o modo de aplicação, sim. segurança necessária e as propriedades físicas e químicas. Só um pouquinho. Só isso? Sim, foi isso que eles colocaram nesse produto. Só um pouquinho. Sobe lá em cima no início agora. Te digo uma coisa, tá? Essas informações que eles passaram é insuficiente. Já vou te dizer por quê. A base de policarboxilatos de última geração. Tá. Jean, o que é isso? Policarboxilatos? De última geração. O que é? São os aditivos. Tá, mas certo, é aditivo. Mas que produto químico é esse? O que eles fazem? Vêm da onde? São fabricados como? Eu não tô desmerecendo o teu seminário. Eu tô fazendo uma outra discussão. Se eu não estou enganado, ele é um redutor de água, né? Tá, tudo bem. Eles não falaram nada para você nesse laudo, Jean. Não, pois é, eles deveriam... Aí tu tem que fazer uma outra pesquisa. É isso que eu quero tentar explicar para vocês, tá? Vocês estão lendo essa ficha, tá? Para procurar o melhor plastificante, o superplastificante. Depois de ler essa ficha, vocês vão ter que investigar a fundo o que é esse policarboxilato, tá? Que é um polímero, quase que certeza, vai ser algum tipo de silicone, e aí investigar o comportamento dele, porque essa ficha técnica, as informações que eles trazem, tá? Não abrem o caminho, tá? Para que vocês decidam por conta própria. Já. Simplesmente tem que acreditar, usar a dosagem e deu. Né? Qual é que é o veículo que eles usam? Eles usam algum detergente no veículo? É água. Mais o quê?
É isso que eu quero que vocês atentem. Tá? E é para isso que os seminários e a aula de Química das Engenharias servem. Esse debate que eu quero que vocês compreendam, tá? E que eu desejo que vocês absorvam, porque o que eu quero como professor é que vocês sejam os melhores engenheiros do mundo e que vocês tenham assim a capacidade total de discernimento na escolha dos produtos. Muito bom teu seminário, já. Pois é, eu só ia complementar agora que quando eu baixei essa ficha técnica, eu logo fui pesquisar o que seria isso. E eu ia complementar que a gente, como engenheiro, a gente não deve pesquisar uma fonte. Ah, eu achei essa fonte Ótimo, aqui, ótimo. eu achei ela confiável, eu vou pegar e eu vou fazer assim. Eu acredito que não, que a gente tem que estudar cada vez mais, né? E não se adeter a uma única fonte. A gente precisa saber o que que é, então, esse policarboxilato, né? A gente tem que saber quais são as propriedades, o que que ele vai adicionar de bom à minha obra e quais são os riscos que ele vai trazer, o que que pode acontecer com esse produto, né? Só Porque um ele é pouquinho, Jean. Atentem para o número do CAS, tá? Certo? CAS. Dos produtos químicos. Traz o número do CAS aí. Vamos procurar. Alô? Oi? Esse produto aí tá com o número CAS ou não? Olha, vamos dar uma procurada aqui. Não tem o número do CAS, né? Não, professor, eu acredito que não. O que é o número de CAS? É um número de registro, tá? No banco de dados do Serviço de Química. É uma espécie de entidade, espécie não, é uma entidade mundial que registra todos os compostos existentes no mundo, já. Bom, mas era isso, então. Beleza? Obrigado, então. Maravilha. Deu para nós gerarmos uma boa discussão. Não ligou a câmera, né, Jean? Ah, eu não sabia que precisava ligar. Tá, beleza. Daí, Rafael, como é que é o senhor? Tudo certo? Me atrasei um pouquinho. Tudo bem. Quem é o próximo? Sou eu, professor. Manda aí, Nicanor. Liga a câmera, né, bicho? Olha aí, ó. Vamos lá, então. Coloca no slide com a página do título, tá? Foi? Eu vou fazer uma foto. Isso, só um pouco. Baita tema também. Deixa aí que eu não ajeitei para foto, hein? Deixa eu ver se isso ficou boa. Maravilha! Vamos lá, galera. Pode prosseguir? Claro. Primeiramente, boa noite. Sou Nicanor, aluno da cursando Engenharia de Produção e o tema que eu escolhi é análise de ciclo de vida dos produtos. Primeiramente, eu quero dar uma ideia para vocês do porquê surgiu esse tema.
Ele é decorrente da preocupação com as questionações ambientais que tem levado as indústrias brasileiras a buscar tecnologias mais limpas. No entanto, há outros fatores associados também a esse processo. É a conscientização da sociedade, a pressão do mercado, que exige padrões mais adequados, e o avanço da legislação ambiental, que está cada vez mais exigente, que tem induzido as organizações a manter uma relação mais sustentável com o meio ambiente. Segundo o Scherb, um artigo de 1997, ele cita: todo produto, não importa de qual material seja feito, madeira, vidro, plástico, metal ou qualquer outro elemento, ele provoca sim um impacto no meio ambiente, seja em razão de seu processo produtivo, das matérias-primas que consome ou do seu uso e disposição final. A análise de ciclo de vida, ou a ACV, é a compilação e avaliação das entradas, saídas e dos potenciais impactos ambientais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida. O termo ciclo de vida refere-se à maioria das atividades no decurso da vida do produto, desde a sua fabricação, utilização, manutenção, deposição final, incluindo a aquisição de matéria-prima necessária para a fabricação do produto. Aqui eu vou dar um pensamento sobre o que é o ciclo de vida. Para quem não sabe, o uso de recursos naturais ele é maior do que o planeta é capaz de oferecer. E isso está trazendo um grande problema, porque o uso excessivo dos recursos do planeta pelos humanos está levando a Terra a uma situação de risco nunca vivenciada antes. Pela primeira vez na história, uma espécie pode ser responsável por a extinção em massa. Aqui eu vou falar um pouco sobre o surgimento da ACV. A crise no petróleo desencadeou os primeiros estudos na década de 60. O surgimento da preocupação com o limite da extração de recursos naturais eram referenciados como análise de recursos ou análise do perfil ambiental. E ele vem decorrer da preocupação com o limite de extração de recursos. Como eu falei antes, o uso de recursos naturais ele é maior do que o planeta é capaz de repor. Fica tranquilo que tu tem tempo suficiente, tá? Beleza? O primeiro exemplo de ACV. Um dos primeiros estudos quantificando as necessidades de recurso, emissões e resíduos originados por diferentes embalagens de bebidas foi conduzido pelo Midwest Hazard Institute para a companhia da Coca-Cola em 1965. Eles compararam 3 materiais para embalar o produto, que era o metal, o vidro e o plástico. E um dos resultados mais interessantes que eles tiveram foi que as garrafas de plástico não eram piores do ponto de vista ambiental do que as de vidro, que anteriormente eles tinham essa tese, que os plásticos tinham a reputação de um produto indesejável em termos ambientais. Aí aqui embaixo tem uma foto da Coca na lata de metal, na garrafa e em plástico. Os impactos ambientais. Algumas das categorias de impacto que podem ser consideradas em um estudo de ACV são o aumento de teor ácido do solo, água e ar. Acidificação. O aumento dos agentes tóxicos que podem causar danos à biosfera, a ecotoxicidade, ou podem causar danos à saúde humana, a toxicidade humana. Esgotamento de recursos naturais não renováveis e o aumento de buracos na camada de ozônio, entre outros. Aí aqui tem uma foto do desmatamento. E aqui eu coloquei as 5 fases da ACV, que na verdade é mais focada sobre na hora que tu vai desenvolver um produto.
que primeiramente é o desenvolvimento, que consiste em um projeto ainda preso ao campo de ideias. É quando ainda tu teve a primeira ideia e não colocou ela no papel. A introdução é quando o produto passa por todos os critérios de desenvolvimento e é considerado pronto para ser lançado no mercado, só que ainda ele não foi lançado, ele ainda só está... ele não foi postado ainda para venda. O crescimento, se o ciclo de vida do produto transcorrer dentro da normalidade e a sua estratégia for construída e conduzida, o caminho natural é chegar à etapa do crescimento. Suas características estão nas vendas escaláveis e na manutenção dos valores investidos. Todo produto que é lançado no mercado, ele tem um custo. E a empresa, ela lança a fim de um benefício próprio, de ter lucro. A maturidade, que é o processo de quando chega ao pico, é o ápice de venda. E o declínio é quando o produto chega ao fim, dando assim o surgimento de um novo produto ou a reciclagem do antigo. É o que a gente vê de muitas marcas, elas se renovando há pouco tempo, porque o que deixa de ser novo vai acabando ficando no cotidiano e acaba perdendo prestígio. Daí aqui tem um gráficozinho, que é a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio, e assim é um ciclo que não se termina. Os possíveis estágios que pode considerar numa ACV, que é a análise de ciclo de vida. A primeira entrada é a entrada de matérias-primas, a aquisição de matérias-primas. Essas matérias vai para a emissão para o ar, a saída. Depois da aquisição de matérias-primas, vai para a fabricação. Nessa fabricação, ela pode gerar em descargas para água. Depois da fabricação, é a utilização, reutilização e manutenção. A parte que começa a sobrar resíduos sólidos ou dar novos produtos. A absorção de energia, que é a reciclagem, a gestão do resíduo, que a saída dela é para descargas ambientais, onde chega no limite do sistema. Aqui está um pouco dos benefícios de uma ACV. Os dados de custo e performance podem ajudar os responsáveis pela tomada de decisão na seleção de produtos ou processos que resultem em um menor impacto ambiental. A metodologia ACV é a única que permite identificar a transparência de impactos ambientais de um meio para outro. Por exemplo, a eliminação de emissões atmosféricas pode ser feita à custa de aumento das emissões de efluentes líquidos ou de um estágio de ciclo de vida para outro. Exemplo da fase da aquisição de matérias-primas para a fase de utilização. Na elaboração de um estudo de ACV, os pesquisadores Eles podem desenvolver uma sistemática avaliação das consequências ambientais associadas com um dado produto, analisar os balanços, ganhos, perdas ambientais associadas com um ou mais produtos ou processos, de modo a que, visados o Estado, a comunidade, etc., aceite uma ação planejada. Quantificar as descargas ambientais para o ar, água, solo, relativamente a cada estágio do ciclo de vida, ou processos que a mais contribuem. Assistir na identificação de significantes trocas de impactos ambientais entre estágios de ciclo de vida e o meio ambiental. Aqui continuando, avaliar os efeitos humanos e ecologicamente do consumo de material e descargas ambientais para a comunidade local, região ou mundo. Comparar os impactos ecológicos e na saúde humana entre dois ou mais produtos ou processos rivais ou identificar impactos de um produto ou processo específico. Identificar impactos em uma ou mais áreas ambientais específicas de interesse. Aí aqui, de acordo com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia,
o conceito relacionado ao ACV possui seis R's da sustentabilidade. O repensar, que nada mais é do que examinar o produto para que ele seja o mais eficiente possível. O repor ou substituir, verificar a possibilidade de substituir algum item que seja tóxico por outro que impacte menos a saúde humana e o meio ambiente. O reparar, que é desenvolver um produto que possa ter suas partes ou peças reparadas. O reduzir, que é pensar em uma forma de reduzir o consumo de matéria-prima, de energia, de água e a emissão de poluentes. O reutilizar, que é pensar em um produto que tenha suas partes ou materiais passíveis de serem usados novamente. E o reciclar, que é transformar os produtos em materiais que seriam jogados fora em matéria-prima ou em novos produtos com outra utilidade. E aqui eu vou falar um pouco sobre a avaliação econômica do ciclo de vida, que é a AECV. Ele auxilia na verificação dos custos existentes em cada etapa do ciclo de vida de um produto, ajudando no reconhecimento de gastos com aquisição, operação, manutenção, transporte e disposição final. Entre alguns dos benefícios identificados está a redução de custos com a utilização de materiais mais baratos ou na redução de massa de componentes. O estímulo à inovação de ideias alternativas, oportunidades de novos negócios e a melhoria na qualidade dos produtos. Que não adianta tu desenvolver um produto que ele saia para o mercado que tenha qualidade muito baixa, que tu não vai conseguir competir, ou tu ter um produto que seja muito bom, mas seja muito caro. Tem que chegar sempre até o meio termo. Avaliação do ciclo de vida social, ACVS. Trata-se de uma técnica de avaliação dos impactos sociais envolvidos ao longo do ciclo de vida de um produto, englobando a extração e o processamento das matérias-primas, a fabricação, a distribuição, o uso, o reuso, a manutenção, a reciclagem e a disposição final. Ou seja, esta avaliação analisa os impactos sociais positivos e negativos de um produto desde a sua extração, que seria o berço, e até a disposição final, que seria o túmulo, onde o produto chega ao final. Avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida, ASCV. A ASCV é definida como a avaliação de todos os impactos ambientais, econômicos e sociais e seus respectivos benefícios em processos de tomada de decisão, de forma a buscar os produtos mais sustentáveis por intermédio da avaliação do seu ciclo de vida. Integra três dos pilares da sustentabilidade em uma dimensão única, sendo difundida. Só um pouquinho. Galera, quem quiser fazer pergunta, vai fazendo. Nós ajudamos a apresentação do colega, ele não fica falando sozinho. Tá? Tá liberado as perguntas. Pode continuar. Ele integra os três pilares da sustentabilidade em uma dimensão única, sendo difundida a equação conceitual de Kloepfer, de 2008, conforme demonstra a equação. O ASVC, que é a avaliação da sustentabilidade, ela é igual à soma de avaliação do ciclo de vida mais a avaliação econômica mais a avaliação do ciclo de vida social. Esta equação deve ter os resultados de cada técnica lidos de forma combinada com os resultados das outras técnicas, ao invés de somente somá-las. E a avaliação de impactos. Primeiramente, eu vou falar dos recursos renováveis, que são todos aqueles que eles são repostos naturalmente, que são relacionados ao uso humano, que são os exemplos ao vento, a biomassa, a luz solar, a pesca, entre outros. Aqui tem umas imagens daí da luz solar e aqui os cataventos da energia eólica. A avaliação de impactos dos recursos não renováveis,
são aqueles que não podem ser regenerados à mesma velocidade do consumo humano. Como eu falei lá no primeiro slide, eles não conseguem ser repostos, o uso ele é maior do que a demanda é maior do que o planeta consegue oferecer, que é o petróleo, a extração de urânio, o níquel, o cobre, a platina e entre outros. Aí que está uma extração de urânio, aqui é de petróleo e aqui é o cobre. E as categorias de impacto. Eu vou falar um pouco sobre o aquecimento global. É o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra causado por massivas emissões de gases que intensificam o efeito Só um pouquinho, Nicanor. Olha, galera, não se esqueçam, quando vocês precisarem de informações detalhadas sobre emissões gasosas, da aula de química das emissões gasosas, a química ambiental, tá bom? Nós tivemos aí faz umas 2 semanas. Pode continuar. Dentre os gases presentes na atmosfera, alguns como o dióxido de carbono, o metano, o oxigênio nitroso, além de outras partículas como os aerosóis e o vapor da água, funcionam como uma camada de vidro que servem como uma capa de proteção. Estão extremamente concentradas na camada mais externa da atmosfera. Essa camada ela é responsável por barrar 30% dos raios solares, onde só passa 70%. Daí aqui tá os gases do efeito estufa, que é o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso, professor? Sim. Beleza. Não. Dióxido de nitrogênio, óxido de nitrogênio. Tá, beleza. Prosseguir. Óxido de nitrogênio. É 2 Beleza. moléculas de nitrogênio ali. Entretanto, com o avanço tecnológico e com o aumento dos usos de combustíveis fósseis, está aumentando muito a concentração dos gases que absorvem as radiações. O principal deles é o dióxido de carbono ou gás carbono, que é o CO2. Aí aqui, além do gás carbônico e da água, outros gases estufa estão aumentando sua concentração na camada atmosférica. E aqui eu vou listar um pouco deles, que é o metano, que é o CH4. Esse gás é liberado pela decomposição de material orgânico em locais com pouco oxigênio, incluindo o intestino de animais ruminantes, como o gado bovino, suíno e caprino. O clorofluorcarbonos. Esses gases são liberados por refrigerantes, sprays, condicionadores de ar e o monóxido de nitrogênio, que é o NO. Sua formação se dá na própria atmosfera, por meio de reações entre nitrogênio e o oxigênio presente no ar. A toxicidade humana, que é o HT, resulta da liberação e difusão de determinadas substâncias tóxicas para o ar, água ou solo, com consequências adversas à saúde humana. O CH6, que é o benzeno? Sim. Beleza. Quem está apresentando é você. Quem tem que falar é você. Mas eu fiquei em dúvida nisso aí. O CD, que é o cádmio e o mercúrio. Aí que tá um pouco da... Eu coloquei uma foto ilustrando a poluição, a ecotoxicidade, que é o ET. Tal como a toxicidade humana, a ecotoxicidade afeta o equilíbrio dos ecossistemas, pela liberação e difusão de metais pesados, como o cádmio, o chumbo e o crômio. Isso, pronto. Categorias de impacto. Potencial de acidificação.
é o efeito da formação e dispersão de gases acidificantes nos compartimentos ambientais como causadores da chuva ácida. Teve uma aula que o senhor comentou sobre isso. Seu efeito causa danos à saúde humana, ecossistemas e materiais expostos à intempérie, que é o dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, dióxido de enxofre e o ácido clorídrico. É isso. Beleza. Aí aqui tem uma imagem que ilustra e os gases estão subindo, daí a presença de gases na atmosfera, os gases combinam-se com gotas de água e formam os ácidos, aí a chuva ácida ela cai e aqui está a consequência, onde ela destrói uma floresta. Daí aqui eu tenho um videozinho sobre uma embalagem de iogurte que ilustra desde o começo até o final do seu ciclo. Anda lá, Nica. Ao ver o globo Tá saindo som? Legal. girando, talvez você tenha imaginado o nosso planeta e pensado no que ele mais precisa: um futuro mais sustentável para as pessoas. É o que todos queremos, inclusive nosso amigo Kim. Nada como o sono para renovar as energias. As reservas de água potável estão cada vez mais escassas, no planeta e na casa do Kim. Economizar não é exatamente o forte desse rapaz. Pelo jeito, os recursos alimentares também andam escassos por aqui. É hora de pensar no reabastecimento. É difícil a escolha entre tantas opções. Você pode estar pensando que esse potinho de iogurte teve uma vida breve entre o freezer da mercearia e a lixeira. Mas quem disse que esse foi o final da história? E mais, quem disse que a mercearia foi o começo? Muitas etapas já rolaram e ainda vão rolar no ciclo de vida deste produto. Para entender melhor como isso funciona e quais os seus impactos, existe uma ferramenta bastante eficiente: a avaliação de ciclo de vida. Quer um exemplo? Vamos analisar então o ciclo do próprio potinho de iogurte. Tudo começa com a extração de matérias-primas. Entre mil outras coisas, o petróleo serve para produzir o plástico do potinho, que vai proteger o conteúdo. Também temos o leite, que é usado para fazer o iogurte. O morango, que dá o sabor. E a tampinha de alumínio para vedar. São muitos processos diferentes. Cada um deles exerce vários tipos de impacto sobre o meio ambiente. E o ciclo está apenas começando. Em vários momentos, há necessidade de transporte. Depois temos o armazenamento, a distribuição. É um longo percurso até o consumidor. E como eu disse, a história não acaba no lixo, não. Este potinho pode ser reciclado, dar origem a um novo produto. E o ciclo recomeça. Ou melhor, continua. A ACV faz uma análise rigorosa dos impactos ambientais de todas as etapas do processo produtivo.
Essa análise tem auxiliado as indústrias a tomar decisões para melhorar processos, produtos e serviços. Como deu para perceber, todo e qualquer elemento do universo, inclusive nós mesmos, tem seu ciclo de vida. Agora que você viu como isso funciona, vai ser irresistível prestar atenção ao ciclo de vida de cada mínima coisa ao seu redor e comparar os impactos de cada produto para fazer escolhas conscientes de verdade. Da minha parte seria isso aí. Caso alguém tenha alguma dúvida, estou à disposição. E aí? Alô? Alô, professor? Mais um vídeo, Nicanor? Não, é isso aí. Da minha parte é isso. Caso alguém tenha dúvida. Pessoal, vamos fazer uma pergunta para o Nica. Vamos lá, galera. Já? A parte escrita, o senhor vai abrir um documento lá no AVA, professor? Vou abrir uma tarefa no AVA. A data de entrega vai ficar para quando? Na semana que vem. Beleza. Fica tranquilo, isso aí tudo a gente ajeita, tá? É o que eu falei para o dia antes do início aí. Nós estamos com 4 alunos faltantes, não é? Mas tudo bem, vou dialogar com eles, vou explicar como funcionam os seminários, vou explicar que agora vocês estão na universidade, entendeu? Vocês estão cursando engenharia, e o seminário é como se fosse uma prova, gente. Entenderam? Não pode ter uma falta um percentual de falta tão grande na aula, entendeu, Nicanor, Rafael e Jean? Porque Sim. os seminários são realizados não só para avaliar o apresentante, é para os ouvintes, os assistentes, também adquirirem mais conhecimentos. Entenderam, galera? Rafa, vai apresentar também hoje, meu querido? Eu fico semana que vem. Semana que vem tem 5 para apresentar. E não vai ter outro prazo, hein? Sim, o meu tá acabando. E aí como é que vai ter 5 apresentantes? Ó? Já é 20 para as 9. Hoje só apresentaram 2. Eu avisei no começo para eles que não conseguia apresentar hoje porque eu não ia chegar a tempo. Daí consegui chegar ainda hoje a tempo. Tá, mas tranquilo, galera. Não vamos nos apavorar e nem criar problemas antes deles aparecerem. Semana que vem a gente conversa e vamos ver como nós resolvemos essa questão dos últimos apresentantes. Eu vou deixar uma tarefa no AVA, tá? Para nós, mas com prazo estendido até amanhã.